apresentar meu trabalho de conclusão do curso, TCC. E o tema escolhido para o TCC foi os fatores limitantes da aprendizagem dos alunos em processo de regularização de fluxo. São aqueles alunos que ficam reprovados, né, em algumas disciplinas, mas aí eles avançam de ano e aí ficam pagando disciplina num outro horário. Entende? Então isso acontece tanto no nível fundamental como no ensino médio. Aí no caso da minha pesquisa foi numa turma de 5º ano, né, do ensino fundamental. Então, a problemática aí, né, pesquisada foi quais são os problemas, aliás, quais são os principais fatores do atraso escolar dos alunos de uma turma de regularização de fluxo, uma escola da rede municipal de Maceió. Na época eu morava lá, né, era aluno do polo de lá, então eu fiz a pesquisa lá. Então, o objetivo geral da pesquisa: investigar as causas do atraso escolar dos alunos que formam as turmas de regularização de fluxo da rede municipal de ensino de Maceió, também conhecidas como turmas de progressão, tomando como amostra uma turma de 4ª série, né, ou seja, 5º ano, pela nova nomenclatura, do ensino fundamental. Objetivos específicos: identificar e analisar os diversos fatores escolares, familiares e individuais que acarretam na retenção do avanço escolar dos alunos e, consequentemente, sua distorção e idade séria. Segundo, diagnosticar e buscar soluções para os problemas encontrados nessa pesquisa. 3. Contribuir para o aumento de publicações sobre o assunto. E assim, fui fazer uma pesquisa sobre isso para me informar melhor, mas pouca coisa mesmo. Então, eu pretendo assim, meu trabalho contribuir, né, para publicações tratando do tema, né? Então, justificativa: a distorção em idade séria é, entre outros problemas, como a evasão e o abandono escolar, uma das grandes manchas na imagem da educação brasileira. É considerado como defasado o aluno com 2 ou mais anos de distorção em relação à série em que deveria estar. Ficou claro isso, né? Então, várias são as tentativas de explicar o problema. As mais comuns delas, dependendo do ponto de vista, responsabilizam os pais, a escola, o sistema educacional ou o próprio aluno. É aquele jogo de empurra-empurra, né? A escola responsabiliza a educação familiar, os pais responsabilizam a escola responsabiliza o sistema, né, ou o próprio aluno, e fica aquele jogo de empurra-empurra e o aluno lá no meio. Outro problema: a predileção dos professores pelos alunos mais favorecidos intelectualmente, muitas vezes até inconscientemente, faz com que o ciclo repetência, rejeição, baixa estima em torno do aluno repetente permaneça por um longo período, ou mesmo por toda a vida escolar do educando, quando esta ainda persiste na sua escolarização. É muito comum a gente ver escola, né, professores que têm como referência aquele aluno mais desenvolvido, né, que tem uma mais facilidade para aprender. E às vezes deixa um pouco de lado aquele que tem mais dificuldade nas coisas. Assim, não chega a maltratar o aluno, mas distrata, né, desconsidera, e o aluno vai, né, ficando nesse ciclo de rejeição, baixa estima, repetência, tudo isso. É a criança repetente, rejeitada e frustrada das séries iniciais que, quando adulta, engrossa as turmas de EJA, do ensino fundamental ou do turno noturno, e dos programas socioeducacionais como o ProJovem, por exemplo. Aí o aluno começa a repetir de ano várias vezes, né? E aí os colegas vão avançando e ele vai ficando, e os colegas da nova turma cada vez menores e ele ficando lá grandão. Vai chegar um ponto que ou ele vai para uma turma do noturno, com pessoas da mesma idade,
ou vai para o ProJovem, né? Outra turma desses programas, né? Que tenta assim equalizar a situação em idade séria. A educação brasileira e o atraso escolar, uma breve reflexão. Segundo a LDB 9394/96, que é a nossa atual, a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar a formação comum e indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e estudos posteriores. Então essa é a finalidade da educação, mas a gente sabe que ainda falta muito para a gente chegar lá. No ano passado mesmo, o resultado do vestibular para os alunos da rede estadual foi bem ruim mesmo, né? Então, foi questionado um técnico da Secretaria de Educação por um resultado tão baixo. Ele justificou que a finalidade do ensino médio é preparar para o mercado de trabalho e para a vida, especificamente para o vestibular. Mas a gente percebe que está preparando nem para um nem para outro, né? E isso se estende também para os outros níveis. O relatório de monitoramento da educação para todos, lançado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, mostra que a taxa de reprovação no ensino fundamental é de 18,7% no Brasil. Não há nada parecido no planeta, média de 2,9% de reprovação. Para a gente ter uma ideia de como a gente está defasado aí, né? Essa questão de avanço escolar. É uma vergonha antiga e é uma vergonha cara. O custo disso é de 10 bilhões de reais por ano, sem falar no prejuízo humano para todos esses alunos. Mas por que prejuízo? A gente sabe que aluno retido, né, é um novo gasto para o governo, ele vai ter que reinvestir naquele aluno naquele ano. Então, se fica muito aluno retido, vai precisar construir mais escolas, contratar mais professores, investir mais em transporte, em merenda, tudo isso. Então, não é bom nem economicamente, nem humanamente, né? Para o governo e para o ser humano que está lá na escola. Mas aí também tem outra questão, né? O sistema hoje educacional, o sistema do governo, ele quer que passe. Uhum. Né? Agora tem que ter a consciência, que na verdade não se tem, porque é uma cobrança que vem de lá de cima, porque vem o Brasil, como ele tem esse número de reprovação, ele também tem uma verba que era estrangeira e ele não recebe. Aí o Estado não recebe, o município não recebe, aí quer dizer, fica esse tudo aí agora, a nova lei é para, na verdade, aprovar. E às vezes aprova sem o aluno estar qualificado. Aí vem a questão do jogo do empurra-empurra, né? Para resolver o problema econômico, o aluno avança. Mas por que esse aluno está avançando? Né? Eu acho que é mais fácil tentar ver se o aluno consegue aprender nas séries iniciais, ele ser retido 1, 2 anos, se for necessário, do que quando ele chegar no segundo ciclo do ensino fundamental. Porque aí ele vai estar aperreado sem saber ler, como passou a reportagem mesmo, assim, que a gente sabe que aqui é a que passou de Craíbas, né? Esse dia no Alagoas TV. Mas é porque é difícil. O aluno vai passando, quando chega no sétima, no oitavo, não sabe nem fazer o próprio nome. Aí o que acontece? Aí ele vai sentir vergonha. Porque quando ele está criança, eu acho que é o momento. Deveria ter programas para ajudar esse pessoal, porque ele diz assim, é para fazer. Só que na escola, o professor ele não tem essa ajuda. Você com 37 alunos, muitos que não sabem, não conhecem o alfabeto. Né? Porque você conhecer lá que é um A. Certo? Sabe o alfabeto sequenciado é uma coisa. Você sabe o alfabeto, se o aluno conhece o alfabeto, ele sabe ler, ele consegue ler. Agora, assim, tem alunos que conhecem, só sabem o alfabeto sequenciado. Aí ele não vai aprender a ler nunca. Né? Chega um momento que aí ele não quer tentar e não tem nenhum programa que faça, porque temos mais educação que não é mais de nada.
Aí tem tantos outros que vão só para tapar buraco para o governo receber dinheiro. Porque tem muito dinheiro. Uma educação é R$500 por mês. R$500 por mês para a escola manter esses alunos. R$500 por mês. Isso na rede estadual. Todo mês a escola recebe R$500. Para merenda, para merenda, muito não é porque ele vai passar continuada, né? Então a escola recebe R$500 por mês para manter merenda e. Isso é mais enrolação, né? Como é que vai fazer educação com a mesma coisa? Então, aqui a gente tem esses dois lados da questão, né? Para resolver o problema financeiro, o aluno avança, né? Mas aí tem que ver o prejuízo humano que está ficando para o aluno, né? Então, há de haver um consenso aí, e a gente vai ver mais para frente. Então, na busca pela amenização do problema da baixa aprendizagem e repetência escolar, foram criados os programas de aceleração, que, dependendo do órgão gestor de educação, pode receber outras denominações. No caso lá de Maceió, a gente chama de progressão, as turmas de progressão. Não existem estatísticas sobre o assunto, mas são poucas as redes que adotam o reforço como política. O interessante é que, além de ajudar no avanço do aprendizado das crianças, a iniciativa pode representar uma economia para os cofres públicos. Afinal, ter alunos por muitos anos na mesma série custa caro. Então, projeto de regularização do fluxo escolar, profilaxia ou tratamento. Qual melhor, prevenir ou tratar? Aí é que entra essa política de progressão. Falta uma política séria de regularização de fluxo, preocupada com a aprendizagem e não apenas com o fluxo, com a despesa que o aluno repetente gera. O maior prejuízo causado por esse problema não é o financeiro, mas o prejuízo social e humano, que acompanha o nosso... Aí eu falei, viu, gente? Na verdade é o discente, né? Desde seus primeiros anos de escolarização, né? Docente alisado ao professor. O aluno é discente. Omiti essa gata, me desculpe. Então, o atraso escolar